Me espanta South Park não ter sido cancelado no tempo em que vivemos. Em seu lançamento, apesar das controvérsias pelo uso excessivo de palavrões e seu humor ácido, a série conseguiu alcançar um alto número de audiência na TV a cabo dos Estados Unidos. E com o tempo, foi se popularizando pelo mundo inteiro. Hoje, com mais de 28 temporadas, filmes e diversos especiais, South Park também faz uma ponta no mundo dos jogos, que por sua vez tem a estética idêntica da animação e bebe da fonte dos jogos de RPG, uma mistura de gêneros que sinceramente eu não esperava que daria tão certo. E neste vídeo vamos descobrir como foi a minha experiência com South Park, a fenda que abunda a força. Caralho, não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem! South Park, a fenda que abunda a força. Uma informação importante antes do vídeo começar. Este jogo se trata da sequência de South Park, O Cajado da Verdade, que infelizmente não tem uma versão dublada. Por mais que esse jogo seja uma continuação direta do primeiro jogo, ele funciona como uma história independente. Mas se vocês gostarem, eu trago a platina do primeiro jogo também pra vocês. Nossa jornada começa com Cartman se perguntando o que está acontecendo na cidade, pois ele percebe um surto de desaparecimento de gatos, onde os policiais não estão agindo. A criminalidade está correndo solta e quem paga o preço são cidadãos. São cidadãos. Ixi Maria. Cartman então decide tomar uma atitude. Ele precisa voltar no tempo porque o mundo de super-heróis está dividido. Ele precisa de todo o apoio necessário para mudar o presente. Então ele volta para 1390, quando um novo rei unificou o reino, destroçado por um cajado poderoso. E só assim, talvez ele consiga mudar o futuro. Depois dessa apresentação incrível do Cartman, chegou a hora de criarmos o nosso personagem. E sinceramente eu crio qualquer coisa mesmo, não foco muito nisso, até porque eu não ligo muito pra aparência de personagem. E como a gente troca constantemente de roupa dentro do jogo, isso não influencia muito. Mas tem algo que é muito importante na criação do personagem que preciso fazer para conseguir o troféu de platina. Eu preciso criar um personagem negro. Sim, você não ouviu errado. Eu preciso jogar com um personagem negro, já que isso funciona como uma dificuldade no jogo. Mas não é a dificuldade no combate. A cor do personagem define a minha dificuldade financeira e social dentro do jogo. E cara, sinceramente eu não sei como South Park não foi cancelado até hoje. Assim que terminamos nossa criação, nosso personagem se encontra no trono. Peraí, não foi esse personagem que eu criei. Depois de recriar meu personagem, eu estou fazendo coisas que todo bom rei faz de melhor. Depois de meter 3 feijoadas pra dentro, já começamos o jogo com um minigame para cagar. E família, já se acostuma porque South Park é cheio de bizarrices. Se você não abraçar essa esquisitice, você não vai conseguir curtir o jogo por completo. Continuando, assim que terminamos de cagar, já ganhamos a nossa primeira conquista. Sim, por cagar. Assim que saímos do banheiro, nos deparamos com uma discussão super saudável dos nossos pais, que assim que nos veem, fingem que nada aconteceu e falam pra gente sair pra brincar. Depois de praticamente lutear a casa inteira, saímos para salvar nossos colegas dos Mouros, que estão tentando tomar posse do nosso reino. E na minha primeira batalha já consigo desbloquear uma conquista, por derrotar um inimigo lançando outro inimigo nele. Esse início serve para mostrar a diferença do combate do jogo anterior. Antes era um RPG de turno, muito semelhante ao Clair Obscur. Agora o jogo muda para um sistema de combate tático de turno, onde devemos nos mover e nos posicionar na luta, de forma que nossos ataques consigam atingir o inimigo. Com o tempo, a dificuldade tática vai aumentando, por conta da quantidade de variedade de inimigos e ataques disponíveis. Mas isso é coisa pro futuro. Primeiro, precisamos tirar os Mouros da nossa cidade. Mas já que o nosso poder é absurdo, os Mouros precisam apelar para sua arma secreta, o tão temível, medonho e gigante dragão de papelão. Mas o destemido rei não tem problema nenhum em enfrentar o dragão. Com apenas um golpe, mostramos aos Mouros o quão forte é o poder de um rei. E finalmente chegamos ao nosso reino, onde de imediato nossos colegas percebem que Cartman não está participando da guerra, quando de repente ele pula na nossa frente, dizendo que viu do futuro, e diz que precisa de ajuda para acabar com a criminalidade da cidade, fazendo com que todos parem a brincadeira para agora começar a brincadeira de super-herói. O que sinceramente foi uma sacada genial, porque na época do lançamento do jogo,
filmes de super-heróis estavam bombando no cinema. Tanto que Cartman fala sobre fazer o seu próprio filme inúmeras vezes durante o jogo. Depois de explorar a casa para encontrar a senha da base secreta do Guaxinim e amigos, entramos no porão, onde Cartman está explicando para a turma o que cada um deve fazer. E assim que todos saem, começam a interagir com todos os itens da sala. E algo chama minha atenção. Um cubo mágico com uma placa escrito para não mexer. Mas eu sou curioso, quero saber o que vai acontecer. Enquanto eu fico ali cutucando o cubo, interagindo com o cubo, o Cartman fica mandando eu sair de perto do cubo toda vez e que eu vou me arrepender por ficar mexendo onde não devo. Até que... Você acertou a porra do cubo? Você morreu. Mas chega de brincadeira, bora criar nossa ficha de herói. Para isso, precisamos de uma história de origem dos nossos poderes. Crio então minha conta no Guaxingram e escolho minha classe para meu personagem. Me identifiquei melhor com um energista, já que preciso jogar no difícil. Preciso manter uma certa distância dos ataques dos meus inimigos, e não tinha classe melhor para começar do que o energista. Assim que escolhemos a nossa classe, precisamos também de um passado obscuro, um passado que dê origem aos meus poderes. E isso acontece em uma noite em claro, mais uma noite sem conseguir dormir, por eu saber que sou diferente das outras crianças. Levanto da minha cama e vou até o espelho, quando ouço um grito de socorro da minha mãe. Assim que saímos do quarto, nos deparamos com 2 invasores no corredor. Naquele instante, eu não descobri meus poderes, eu apenas me lembrei deles, se estivessem esperando o momento certo para sair. Essa parte serve apenas para nos ensinar a usar os nossos poderes, o que não tem muito segredo, apenas preciso me posicionar da forma correta para usar meus ataques. Então, assim que derrotamos os invasores, vamos de encontro ao pedido de socorro da nossa mãe. Mas é aí que nos deparamos com algo que vai nos atormentar a vida inteira. Vemos o nosso pai comendo a minha mãe. Uma história de origem que realmente causaria traumas a qualquer pessoa. Mas agora, com os nossos poderes e com mais uma conquista na conta, precisamos fazer coisas que todo super-herói faz: arrecadar o maior número de seguidores no Guaxingram, para assim financiarmos a nossa franquia de super-heróis. E essa mecânica, para muitos, pode não ser algo útil, mas para nós, que precisamos ir atrás de todas as conquistas, é importante, porque precisamos de 10 seguidores para desbloquear uma conquista, o que, sinceramente, é bem tranquilo de se fazer, já que logo no início já conseguimos esses 10 seguidores. Se fosse para fazer a cidade inteira seguir a gente, seria uma conquista bem chatinha de se fazer, já que o jogo tem muito personagem. Então, depois de conseguir alguns seguidores e mostrar como o rei usa um trono, Cartman nos dá a missão de sair para encontrar os amigos do Guaxinim, que não estão respondendo ao seu chamado. Primeiro, paramos na casa do Pipo Humana, a.k.a. Kyle, que está passando por um problema gigantesco. Seu primo está fantasiado também de Pipo Humana, causando uma anomalia no universo, uma outra versão do Pipo Humana. Já que 2 Pipo Humanas não podem se enfrentar, nossa missão é derrotar o Pipo Humana que veio de outro universo e evitar que ele destrua o espaço-tempo. Como estamos bem no início do jogo, os inimigos iniciais servem apenas para nos familiarizar com as mecânicas do jogo. Então derrotamos o Pipo Humana de outro universo sem grandes dificuldade e partimos para a casa do Super Craig, mais conhecido como Craig, o melhor parceiro para se ter na equipe. Spoiler, eu tiro ele rapidinho da equipe. Precisamos então ajudá-lo a encontrar o porquinho da Índia, que é dele e do seu ex-namorado, que lá na frente vamos conhecê-lo. Assim que recuperamos o porquinho da Índia, nos encontramos com o pai do Craig, que nos faz um pedido super estranho: coletar todas as fotos yaoi do seu filho e seu namorado. Um colecionável de extrema importância para a platina. E se você não sabe o que é yaoi, é melhor não pesquisar. Vai por mim. Mas de forma resumida, como disse o pai do Craig, é uma forma de arte deliciosamente moderna e extremamente confusa. Meus amigos, isso dá uma cadeia. Enfim, assim que concluímos essas missões, o Guaxinim nos liga pedindo para voltar ao esconderijo e nos entrega um equipamento que nos muda geneticamente, nos permitindo ficar mais forte, o que nos faz ser capazes de enfrentar inimigos que estão impedindo o nosso progresso, os sextanistas. E aqui sim, eu escolho a real dificuldade do jogo. Escolhemos a dificuldade diabólica para conseguir a conquista mais cobiçada pelos platinadores. E se você prestou bem atenção e já platinou South Park, você sabe muito bem que eu escolhi a dificuldade errada, né? Mas mais pra frente do vídeo a gente chega lá, tá? Então, derrotamos os sextanistas sem grandes dificuldades.
Mas antes de avançarmos mais um pouco na história, o Guaxinim nos lembra que não podemos ser super-heróis sem termos uma criptonita. E devemos nos encontrar com o Mosquito, para ele nos dizer qual que é a nossa criptonita. Mas antes de irmos ao seu encontro, fazemos algumas coisas de super-herói para construir nossa imagem pela cidade. Derrotamos alguns inimigos, ajudamos os mais necessitados a comprar uma camisinha para animar o seu coleguinha, se é que você me entende. Exploramos mais o território para ver se encontramos algo suspeito, coletamos mais alguns coletáveis, saqueamos 100 itens biológicos que faz com que eu ganhe uma conquista, entramos na igreja para confrontar os nossos medos e acabamos enfrentando padres. Bom, esses padres aí. Vamos até o orientador da escola para falar sobre sexo e acabamos descobrindo a nossa sexualidade e por conta disso somos atacados. Ora! Olha só, uma garota de gênero neutro! Uma garota de gênero neutro. Seu tipinho, buraco. Vamos dar boas-vindas a essa coisa. No meu caminho até o Mosquito, paro para tirar uma foto com uma garota que me diz que apenas tiraria foto comigo se eu usasse uma das fantasias que ela vende. Então aproveito para comprar, fabrico a fantasia e uma invocação que eu tinha achado durante a minha exploração. Então eu garanto 2 conquistas de uma só vez. Chegando agora no restaurante das Raisins, encontramos o Mosquito sendo encantado pelas garotas e esquecendo totalmente que ele está em missão. Mas isso tem um motivo, sua criptonita são as garotas Raisins, então devemos ajudá-la a vencer sua criptonita. O que é um pouco chato porque os ataques delas usam encantamento, ou seja, a maioria de seus ataques fazem com que os meus aliados se virem contra mim, mas de uma em uma elas foram caindo. E Mosquito nos diz qual é a minha criptonita, e eu sinceramente não sei se isso afeta alguma coisa na gameplay do jogo, mas eu coloquei vampiro porque não lembrava de nenhum inimigo vampiro. E após atualizarmos a nossa ficha, o Mosquito nos libera. Cartman, então, nos pede para voltar para a base para aprimorar o meu personagem, o que, para minha surpresa, ele me diz que meu super-herói é uma bosta. Só que quem criou a história do meu personagem foi ele, eu só escolhi o poder. Então, ele pergunta se eu gostaria de adicionar novas habilidades no meu arsenal. E como os inimigos estão muito fortes, eu escolho a classe Elementalista, porque tanto o meu especial como uma das habilidades podem congelar o inimigo, impedindo que o inimigo jogue no turno dele. Eu basicamente fui com essa habilidade até o final do jogo, já que os inimigos estão batendo bem forte, eu precisava evitar porrada ao máximo. Já que eu obtenho novos poderes, eu preciso de uma nova origem. E é uma história de origem diferente dessa vez, um plot bem construído, 1000 vezes melhor que o primeiro. Dessa vez, eu não vou atrás do grito de socorro da minha mãe. Desperto meu poder por conta do choro de um bebê indefeso, que estava sendo atacado por invasores. Assim que salvei o bebê, pego ele no colo e corro para colocá-lo em um lugar seguro, o quarto dos meus pais. Só que assim que abro a porta, o impensável aconteceu. Meu pai está comendo. E dali em diante eu vou ter que viver com isso, porque eu estava ocupado demais salvando o bebê, ao invés de tirar meu pai de cima da minha mãe. Ufa, que história absurdamente profunda. É de fazer qualquer homem chorar. Assim que Cartman termina de contar a nossa nova origem, o sinal de alerta começa a disparar. E Pipa Humana nos liga dizendo que precisamos nos reunir na rua principal para confrontar os Amigos da Liberdade. Mas antes de ir até o Pipa Humana, ganho uma conquista por equipar 2 habilidades diferentes ao mesmo tempo. Uma briga então se inicia para ver qual filme de super-herói deve sair primeiro, dos Amigos da Liberdade ou do Guaxinim e Amigos. Eu particularmente prefiro os Amigos da Liberdade, porque é onde estão os parceiros que eu mais gosto de ter na party. Mas lá na frente a gente apresenta eles. Durante a luta, eu uso uma invocação para tentar reviver os meus colegas. Só que eu não sabia que a invocação apenas curava e não revivia. Mas ao usar uma invocação, eu garanto uma conquista. Mas a gente finge que eu já sabia, porque eu fiz isso justamente para ganhar a conquista de usar uma invocação. E eu não sei se vocês repararam, mas tem algumas conquistas que aparecem em inglês, outras em português, e fica aparecendo um monte de coisa da Ubisoft sempre que eu ganho uma conquista. Isso porque a Ubisoft é um lixo e gosta de ficar enfiando o launcher dela nos jogos que eu não comprei no launcher da Ubisoft. Aí fica aparecendo a notificação do launcher junto com a conquista, e não seria a Ubisoft se até as conquistas não estivessem bugadas, não é mesmo? Mas chega de meter o hate de graça na Ubisoft, até porque ela fez esse jogo maravilhoso. Continuando, derrotamos os Amigos da Liberdade e ganhamos mais uma conquista, por deixar apenas um aliado vivo na luta. E então, encontramos o Cartman desacordado por ter sido derrotado por Timmy, que representa o Professor Xavier dos X-Men, mas antes de ser derrotado, consegue roubar o celular do Timmy,
que ele usa para pegar informações importantes sobre seus rivais. Depois de algumas missões secundárias que servem apenas para inflar o tempo do jogo, voltamos à base para analisar o celular do time e descobrimos que eles estavam à procura de uma garota com uma tatuagem de pica. Sim, isso mesmo que você ouviu. Pica. Eles acreditam que ela possa saber onde os gatos desaparecidos estão. Como já está para anoitecer, o grupo acredita que é melhor fazer essa missão de noite. Mas para isso, preciso passar pelo desafio intenso que meus pais fizeram para evitar que eu saísse de casa. Ah, é só isso? Bom, e é então que finalmente encontro um dos meus personagens favoritos, o Capitão Diabetes. Ele que vai ser o meu parceiro nesta missão noturna. Antes de irmos atrás da garota com a tatuagem de pica, encontramos o pai do Stan, bêbado, riscando o carro da mulher dele. E como somos super-heróis, pegamos a chave do carro. E ele, puto, decide provar que ele não está bêbado, batendo em criança. Mas claramente, a vitória é nossa e deixamos ele jogado ali no chão. Para chegar ao nosso objetivo, precisamos ir para a casa do Pipo Humana, já que ele preparou uma tirolesa que usamos para cortar a cidade. South Park à noite é muito diferente. Encontramos muitos adultos bêbados e drogados pela rua. Eu acreditava que era por conta do show que estava tendo, mas lá pra frente a gente vê que isso é o normal desta cidade. Se as crianças brincam de super-herói, os adultos dão um jeito deles de se divertir também, né? Aqui nos deparamos com a primeira habilidade em conjunto, que vamos usar muito durante o jogo. Existem alguns objetos no cenário que são interativos. Precisamos das habilidades de alguns parceiros para poder interagir com esse objeto. Mas enquanto isso não acontece, nosso capitão sempre que interage com esses objetos, ele precisa consumir uma grande quantidade de açúcar para ganhar força. Mas logo, ele precisa de insulina para controlar suas diabetes. Já viu que isso vai dar problema, né? Finalmente, chegamos onde a possível garota com uma tatuagem de pica possa estar. E meus amigos, abram a sua mente a partir de agora. As coisas que vocês estão prestes a ver são de um tema um pouco complicado. South Park ama fazer piada com essas coisas. Mas enfim, vamos lá. Usamos o poder do Capitão Diabetes para entrar no bar mais 18 pelos fundos, onde nos deparamos com belas moças fazendo seu trabalho. YouTube, pelo amor de Deus, isso é um desenho, hein? Falamos com elas para saber se elas conhecem a garota que estamos procurando. E aqui, o Capitão Diabetes teve a ideia mais genial que ele poderia ter para conseguir informações. Dançar para dois homens bêbados, que acham que somos mulheres pequenas fantasiadas. Essa parte é complicada, então por favor, se você está curtindo até aqui, deixa um like e se inscreve no canal, para ajudar a gente a não ter que rebolar lentinho pros cria de novo, fechou? Depois de peidar muito na cara do nosso cliente, eles ficam putos pelo serviço e decidem descontar sua frustração na gente. Como eu já tenho experiência com bêbado, derroto eles tranquilamente e vamos para trás do bar, porque descobrimos o nome da garota que estamos procurando. Mas para isso, precisamos fazer uma bebida batizada para o DJ chamar por ela. Colocamos um pouquinho de gin, leite de macho, merda de rato, o que nos garante uma conquista por fabricar 10 receitas. E para dar aquele tchan, aquele aroma, soltamos um peido na bebida. Assim que entregamos para o DJ, para a surpresa de ninguém, ele começa a passar mal e corre para o banheiro. Usamos esse momento para chamar a Classy, que é a garota que estamos procurando. Mas como ainda não era o horário de ela trabalhar, ela acha que somos policiais e corre para os fundos onde estão os colegas de trabalho. Então devemos lutar com todas para conseguir alcançar a Classy. Nada que a gente não consiga lidar com facilidade, até aparecer a Betty Busão, onde precisamos ser rápidos para não sermos esmagados pela bunda dela. E é claro que a gente não consegue ser rápido o suficiente na primeira, mas na segunda tentativa a gente consegue passar. Classy então foge para um restaurante italiano que fica atrás do bar mais 18. Somos parados por um bandido armado que, para provar que não tem medo de usar aquela arma, dá um tiro para cima, mas acaba acertando o letreiro que está acima dele, consequentemente botando ele para mamar. Mas graças ao letreiro estamos vivos, mas ele também está nos impedindo de avançar. Capitão Diabetes toma mais uma vez um suco de maçã, só que ele não consegue força o suficiente para mover o letreiro, e também não tem mais insulina para voltar ao normal, fazendo com que o nosso querido e fiel herói faleça em missão. Ele jamais será esquecido por mim. O Capitão Diabetes me ensinou como é ser um super-herói. Oi? Que? Pera aí, Morgan Freeman? Ele está dizendo para comermos comida mexicana para peidar feito louco, mas do que isso adiantaria agora? Meus peidos conseguem fazer as coisas voltar a ser como eram. E com isso, eu faço tanto o capitão
o bandido e o letreiro voltarem para antes deles irem de arrasta. E então o capitão liga para a base dizendo que precisa de reforços para ir atrás da stripper, porque só a gente tá passando sufoco. Entramos no restaurante, nos juntamos aos nossos colegas, enfrentamos os chefes que estavam na cozinha e precisamos arranjar um jeito de chegar até o fundo do restaurante. Mas o capitão não tem mais insulina para usar seus poderes. Então, peidamos na cara dele para deixá-lo com raiva, já que seus poderes se deram origem quando sua mãe peidou em seu nascimento. Isso faz com que ele consiga usar os poderes sem tomar suco de maçã. No fundo do restaurante, percebemos que as nossas pistas nos levaram ao lugar certo. Temos vários gatos presos em gaiolas no fundo do restaurante italiano. Isso não faz o menor sentido. Mas é ali que encontramos a classe com alguns mafiosos que estavam prestes a dar pipoco na gente. Mas o incrível Randy, bêbado de vinho tinto, sabuga todo mundo na porrada e enfrenta a gente porque ainda não devolvemos a chave do seu carro. Uma luta um pouco complexa, mas nada que Guaxinim e amigos não dessem conta. Ao derrotá-lo, ele nos garante uma conquista. Agora que Classy não tem para onde fugir, ela vê que não somos policiais e diz que vai dizer tudo o que queremos saber, mas não antes de comprarmos os remedinhos dela. No dia seguinte, viramos notícia no jornal. Todos agora sabem que tem um justiceiro à solta na cidade. E claro que os reais problemas não são os mafiosos, são os policiais. Eles estão sequestrando os gatos e usando o xixi deles modificado para fazer drogas. Assim, criando um sistema de criminalidade que eles mesmos são a favor. Olha que bonito, hein? Olha que legal. Parece o quê, hein? Como precisamos de pistas, vamos atrás do remédio da classe. Mas antes, exploramos mais um pouco do mapa em busca de recursos e acabamos subindo para o nível 5, o que nos garante uma conquista. Então, vamos até a farmácia que está extremamente protegida. Morgan Freeman aparece para dizer que devemos comer outro burrito, que nos dá o poder de parar o tempo por alguns segundos, nos permitindo desativar a segurança da farmácia. Assim que entramos, nos deparamos com um toalhinha, que estava em reabilitação por uso excessivo de drogas, que é um pouco estranho, já que ele está trabalhando em uma farmácia que faz manipulação de remédio. A sobriedade muda o comportamento do toalhinha. Sem suas ervas, ele fica irritado facilmente e decide nos atacar. E família, a partir de agora eu não vou entrar muito mais em detalhes nos combates. Por se tratar de um jogo de turno, todas as lutas são muito semelhantes e muito longas. Então eu só vou focar naquelas que eu tive algum tipo de sufoco, fechou? Então após queimar algumas ervas, o toalhinha fica tranquilo e nos passa o remédio que a classe precisa. Enquanto estávamos voltando, somos emboscados pelas Raisins e uso meu poder novo para parar o tempo e finalizar a última Raisin no soco. Com isso, levo mais uma conquista para casa. Assim que entregamos o remédio de Classy, ela diz que os gatos estão com os policiais. Coincidentemente, quem vem ao meu encontro logo em seguida são os policiais, pedindo minha ajuda em um caso para prender um suspeito. O que é muito estranho, já que eles não nos dão informação. Apenas nos dizem que provavelmente é o principal suspeito dos crimes. Sem pensar duas vezes, vamos até o local, enfrentamos alguns seguranças da casa, hackeamos o sistema de segurança e encontramos o possível suspeito. O derrotamos e os policiais o prendem. Enquanto o Guaxinim e amigos não precisam dos meus serviços, vou em busca de alguns coletáveis. Fabrico o item que tem mais de 75 de poder e ganho uma conquista por isso, me aprofundo na minha sexualidade e depois de derrotar mais alguns inimigos, volto para a base do Guaxinim e amigos, que estão discutindo qual filme eles devem fazer primeiro. E é então que recebo a grande notícia que a minha minissérie foi autorizada pela Netflix. Pai, tá grandão demais, você tá maluco. Mas para a história ficar ainda mais interessante, acredito que eu preciso dar uma reformulada nos meus poderes. E história de origem. Por que não, né? Então, mais uma vez, revisitamos a minha origem. Só que agora, escolho a classe assassino. Me deparo com alguns invasores e um alienígena. Derroto todos com os meus poderes novos e o alienígena me mostra algo terrível. Meu pai comendo a minha mãe. Cara, é algo que não dá pra apagar da memória tão fácil assim. Assim que saímos da base do Guaxinim, Passo Rápido nos liga, dizendo que um dos amigos da Liberdade gostaria de conversar com a gente. Obviamente que Cartman acha que vai rolar alguma traição e vai junto com a gente. Mas era apenas o Ferramenta nos agradecendo por ter tirado as chaves do carro do pai dele, evitando que ele sofresse algum acidente enquanto estivesse dirigindo bêbado. E nos diz que se precisarmos dele, ele estará disposto a ajudar. Mas é claro que Cartman consegue estragar tudo, menosprezando o Ferramenta e dizendo o quanto os amigos da Liberdade são inferiores comparados a eles. Então, aparecem seus colegas para defender o Ferramenta e pegar o celular roubado do time. Uma luta um pouco mais complexa que passamos no sufoco, mas meu personagem não é igual a esses heróis série B. Pô, irmão, eu congelo o tempo com o meu peido. Quem são eles perto do meu personagem?
Então assim que o derrotamos, Ferramenta reforça dizendo que qualquer coisa é só dar aquele salve. E para verificar onde possam estar os gatos, eu vou precisar das habilidades do Ferramenta. O que é um pouco bizarro, né? Porque eu manipulo o tempo e eu preciso do Ferramenta para poder mover alguns pedacinhos de lava. Pô, absurdo, né? Mas já que ele é capaz de remover esses legos vermelhos, quer dizer, a lava do chão, entramos em contato com ele e nos encontramos de noite para invadir o depósito. Para isso, precisamos passar pela casa do Kenny. E como já está de noite, muitas coisas esquisitas acontecem pela cidade. Antes de chegar ao nosso destino, enfrentamos alguns mendigos que tentaram barrar a nossa passagem e, graças às habilidades do Ferramenta, conseguimos remover a lava que estava barrando a entrada do depósito. Como o meu papel aqui é ser um infiltrado, Guaxinim e amigos aparecem para participar da missão e claramente Ferramenta não fica feliz com isso, mas nossos objetivos são em comum, então ele aceita participar dessa missão. Para nossa surpresa, descobrimos que aquele depósito está sendo controlado por Butters, que faz o papel de vilão de ambas as equipes de super-herói. Ele vira um empecilho bem grande nessa parte, já que ele contrata um número ridículo de mexicanos para nos atrapalhar. Mas você deve estar se perguntando como é que ele conseguiu contratar adultos para ajudar ele. É porque estrangeiros têm uma mão de obra barata, principalmente os mexicanos. E isso, obviamente, que vem do universo de South Park, tá? Nada do que eu tô falando vem de mim. Então, enfrentamos mais alguns inimigos, até chegarmos em um galpão onde somos presos por lava, pelo General Desordem, braço direito do Butters. Para sobreviver, precisamos derrotar o general e seus subordinados, enquanto desviamos da lava que ele fica jogando na gente. Depois de 5 horas de luta, porque ele não para de enviar inimigo, o derrotamos e o Super Craig fica preso entre as lavas. Ele estava prestes a fazer um sacrifício heróico, mas uso meu poder anal para tirar a lava com o Ferramenta. Depois de sairmos dali, encontramos a Disque Mulher, e digo com propriedade que ela é a parceira mais útil desse jogo, porque seus ataques e especial deixam o inimigo com a defesa baixa. Mas não é só isso, ela pode atacar basicamente de qualquer lugar com essas habilidades. Enquanto os outros inimigos batem, é só manter ela distante enquanto ela fica nerfando os inimigos. E como ela é uma heroína solitária, ela pode entrar na party a qualquer momento. Tanto que ela nos ajuda a encontrar o depósito onde os traficantes estão usando os gatos para fabricar drogas. E após derrotá-los, um dos fabricantes abre o bico dizendo que usam o xixi dos gatos para colocar nas drogas e bebidas, e que todos estão trabalhando para o chefe, que nesse momento a gente já sabe que é a polícia, mas as crianças ainda não sabem. Após ele nos dar essa informação, ele explode o depósito levando as provas junto. Mas temos preocupações maiores no momento. Precisamos dar um jeito no Butters, que se não pararmos, ele vai jogar lava pela cidade inteira. Ao encontrá-lo, ele está em um Megazord feito de mexicanos e precisamos ir derrotando esses mexicanos de pouco em pouco para alcançar o Butters. Uma luta que pode ser difícil para aqueles menos preparados, mas nada como eu, que sou o Zé Lutinho, já estava com equipamentos bem acima do necessário para essa missão. Então o derrotamos e o prendemos na base do Guaxinim e amigos. Enquanto ele está preso, começamos a interrogá-lo, para saber como ele conseguiu dinheiro para pagar tantos lacaios, e quem é o vilão que está por trás dos sequestros dos gatos. Mas ele diz que não sabe e que esse vilão é alguém sem rosto, sem nome, alguém que pode mudar de aparência como o vento muda de direção. Ele está em todos os lugares, unindo forças com os criminosos, até que Cartman se lembra de alguém que bate com essa descrição. Mitch Connor, mais conhecido como a mão do Cartman. Pois é, não tenho o que dizer, estou impressionado com essa reviravolta. Até um segundo atrás, acreditávamos que a polícia que comandava tudo, mas é Mitch Connor que está no controle de tudo e manipulando a polícia para atingir os seus objetivos. E após todas essas revelações, nos é dado a conquista por frustrar os planos de Butters. Então, finalmente, Mitch Connor entra em contato comigo, dizendo que temos objetivos em comum e que seria um ótimo aliado. Ele fala para encontrá-lo próximo da casa de Kenny, mas por eu não ter poder suficiente para o recomendado da missão, preciso fazer algumas missões para subir de nível. Volto à base e o grupo está discutindo o quanto de informações privilegiadas os amigos da Liberdade possuem. Cartman, então, dá a ideia de colocar alguém que eles não conhecem tanto lá dentro. Ou seja, eu, já que eu sou um novato aqui em South Park e os amigos da Liberdade não suspeitariam de mim, caso eu fizesse alguns serviços para eles, óbvio. Mas primeiro, eu preciso dar um jeito de entrar lá
E aqui entra o Butters. Com as suas habilidades, ele consegue hackear qualquer sistema de segurança. Vamos até a casa de Butters buscar seus lacaios para invadir os painéis de controle. Porém, seu pai não fica nem um pouco feliz por ele ter sumido por um dia inteiro e nos coloca de castigo. Já que não tínhamos muito o que fazer, começa a mexer nas coisas do Butters e cria um hamster com capa, fazendo com que ele voe sendo impulsionado com a força do meu peido. Uso isso para jogá-lo no painel elétrico do sistema de segurança, que dá curto e abre a porta para que possamos fugir. Mas como estávamos de castigo, precisamos enfrentar o pai do Butters, que fica surpreso por termos um poder de descastigar os outros e decide nos dar uma lição. Sim, batendo em outras crianças. Se for parar pra pensar, todos os adultos que lutam com a gente não estão nem aí se estão batendo em criança ou não, né? Isso me parece bem certo, viu? Mas enfim, essa luta precisamos tocar nossos colegas para tirá-los do castigo, para que eles consigam lutar. E ao mesmo tempo evitar que toda a equipe morra. Essa luta já começa a ficar um pouco mais complexa, mas de primeira conseguimos sobreviver ao pai do Butters. Enquanto eu não vou até a base dos Amigos da Liberdade, aproveito para ir atrás de mais alguns coletáveis. Faço algumas missões secundárias que tinha deixado para trás e por fim, chegando na base, hackeio o painel elétrico e todos já estão prontos para nos atacar. Mas Butters diz que eu gostaria de trocar de lado, e Timmy tenta ler a mente de Butters para saber se ele está falando a verdade. Mas por conta do seu capacete de alumínio, ele não consegue ler a sua mente. Então dá um voto de confiança para a gente. Mas antes, precisamos fazer alguns serviços comunitários para provarmos que trocamos de lado. Mas agora que tenho poder suficiente, vou de encontro ao Mitch Connor, que preparou uma emboscada para a gente. Usou dos mafiosos para contratar um serviço ninja para dar cabo na gente. Uma boa luta, bons desafios, mas nada que não conseguimos resolver com a nossa bunda. E agora, com os Amigos da Liberdade na equipe, enfrentar esses caras ficou muito fácil. Então, antes de realizarmos alguns serviços comunitários, encontro alguns equipamentos novos e equipo eles, assim chegando a 600 de poder, me garantindo uma conquista. Uso o poder do Pipo Mana para subir até o topo dos apartamentos Sodosopa, o que me garante uma conquista. Derroto o inimigo com um peido temporal que estava sob efeito de status negativo, fazendo pular o seu turno e morrendo por conta desse status, o que me garante mais uma conquista. E finalmente chegamos no lar de idosos, onde cantaremos para eles. Só que a noção musical é praticamente nula. Não virei super-herói para tocar instrumento em lar de idosos, mas meu cu sabe fazer um som. Peraí! Essa criança é o sentinela peidorreiro do jornal! Essa criança que tá acabando com as drogas da cidade! O justiceiro quer levar nossa oxicodona. E obviamente que isso não ia dar muito certo. Então nos vemos obrigados a fazer os idosos chegarem ao céu mais rápido. E nessa luta eu aproveito para pegar uma conquista que acredito que todos que jogaram acabaram pegando ela aqui, que é vencer uma luta enquanto os aliados estão caídos, já que nessa luta não precisamos de fato derrotar todos, precisamos apenas chegar na saída. Então eu corro com meu personagem para a saída, derroto os idosos que estão lá e deixo eles finalizarem os meus parceiros. Foi uma aposta arriscada, até porque eu não sabia se isso iria me garantir a conquista, mas ainda bem que deu certo, porque é muito difícil manter meu personagem vivo, já que os nossos aliados costumam ter uma vida maior que a nossa. Então, assim que saímos do lar de idosos, Butters me liga dizendo que está devendo ao banco por conta dos mexicanos que ele contratou e pede minha ajuda para pagar ao banco. Mas como a gente não tem dinheiro para comprar nem papel higiênico, hipotecamos a nossa casa e Butters, ressentido, reclama com o gerente do banco. E é então que ele propõe um jogo para a gente. Se tivermos sorte na roleta, conseguimos arrecadar dinheiro suficiente para pagar os gastos do Butters. E claro que consigo ganhar, porque eu tiro sorte do cu. E assim que saímos, os caipiras que enfrentam a gente por conta da nossa sexualidade decidem nos enfrentar porque Butters contratou mexicanos para trabalhar para ele. Ou seja, roubando o emprego dos moradores locais. Durante essa luta, uso os especiais de todos os aliados e levam mais uma conquista para casa. Assim que o derrotamos, voltamos no banco para tentar a sorte grande. Quanto mais eu via meu dinheiro subir, mais eu queria jogar. Acho que é assim que o pessoal que joga no Tigrinho se sente. E então, assim que chega no patamar mais alto, ganho uma conquista. Cartman, enfim, me liga, pedindo para o atualizar da situação. Mas antes, enfrento mais alguns ninjas que estão me enchendo o saco e uso a habilidade do Butters de confundir o inimigo, fazendo com que ele ataque e derrote o seu parceiro, o que me garante uma conquista. Assim que chegamos na base, Cartman diz que Classy foi presa pela polícia e precisamos ir até lá salvá-la.
E por estarmos infiltrados nos Amigos da Liberdade, também sabemos que eles planejam invadir a delegacia para procurar pelo gato sequestrado. E então, marcamos para sair de noite, quando o caos está instaurado na cidade. E mais uma vez, Cartman fica sentido com a minha carinha de coitadinho, e diz que posso ter mais uma classe para escolher. Escolha de lutador de artes marciais só porque gosto de Kung Fu. Enfrentamos os inimigos novamente, e antes que algo ruim acontecesse com a minha mãe, eu corro até a porta do meu quarto, mas já era tarde demais. Meu pai já tinha comido a minha mãe. Sinceramente, acho que Cartman deveria escrever um livro. É uma complexidade de escrita assustadora. Depois de jantar e deitar para dormir, Mistério aparece na minha janela para irmos até a delegacia. Assim que chegamos, o Guaxinim e amigos chegam também e propõem um trabalho em conjunto para enfrentarmos a polícia. Os Amigos da Liberdade aceitam a proposta e então entram para distrair os policiais que estão lá dentro. Depois de derrotarmos alguns policiais, encontramos o chefe da delegacia, que nos diz que não devemos acreditar em tudo que a mídia diz, que pode parecer fanatismo por eles só prenderem negros. Só que de repente o policial branco atira no Tolkien por ele ser negro. Aí todo o discurso do cara vai pro ralo, né? Agora as crianças estão putas e querem acabar com os policiais também. Então, depois de resolvermos alguns puzzles, chegamos na ala da prisão, onde encontramos todas as pessoas negras presas. E assim que íamos libertar todos, aparecem mais alguns policiais para nos impedir. Isso não é nada que eu não consiga resolver. Assim que derrotamos todos, o chefe da delegacia diz que o que estamos fazendo é discriminação inversa, porque se as celas estivessem cheias de pessoas brancas, ninguém estaria reclamando. Meteu o famoso papinho para tirar a culpa de cima dele. Mas a gente não cai nesse papo e soltamos todas as pessoas dali. Mais pra frente, encontramos o chefe de novo, agora com um gato desaparecido que tanto procuramos. Sem ter para onde correr, ele usa sua arma secreta e solta um prisioneiro totalmente perigoso que eu não sei se eu posso dizer o que ele é, mas resumidamente, ele gosta muito de crianças. E nessa luta aqui, o jogo provou que é da Ubisoft mesmo. Por alguma razão, a partir daqui, em alguns momentos, os inimigos não terminavam a sua ação, ou o meu turno não começava. Eu achei que fosse algum arquivo que tivesse corrompido, então eu instalei o jogo de novo, mas mesmo assim o erro persistiu. E por acidente, após minimizar o jogo e abrir de novo, o bug foi corrigido. Em várias lutas a partir daqui eu tive que fazer isso para progredir, o que foi bem chato, mas nada que estragasse a experiência do jogo. Continuando, assim que derrotamos o Jared, ele nos diz a senha do elevador principal, que nos leva até o porão da delegacia, onde tudo fica bem macabro, com caveiras presas na parede, mantos e livros sinistros, como se estivesse rolando algum tipo de ritual por ali. Resolvemos mais alguns puzzles, pegamos a chave que nos dá acesso a uma sala enorme com um buraco gigante, que é onde os policiais estão sacrificando pessoas negras para alimentar uma entidade que eu nem vou usar pronunciar seu nome. Então, para os íntimos, ele vai ser chamado de Beelzebub. E para derrotá-lo é muito simples. Beelzebub não gosta de comer carne branca. Então devemos jogar o culto dos policiais no buraco do Beelzebub. Sempre que ele realiza alguma ação, ele se alimenta de quem está no seu alcance. Uma luta um pouco longa, mas que com o tempo conseguimos vencer. E por fim, acabamos com o racismo em South Park, o que nos garante mais uma conquista. Assim que saímos da delegacia, Timmy aparece e diz para todos que eu estava trabalhando como um infiltrado. Então, antes que comece outra guerra civil, Timmy usa seus poderes para controlar Guaxinim e amigos. Devemos derrotá-los para tirá-los do efeito dos poderes de Timmy. Assim como as outras lutas, sem dor de cabeça, vencemos o Timmy e Mistério nos conta qual era o verdadeiro plano do Timmy. Ele estava esse tempo todo tentando unir o nosso universo de super-heróis para criar uma franquia de filmes de sucesso, onde todos teriam lucros iguais. Assim que nos é revelado seu plano, nos unimos aos Amigos da Liberdade e voltamos para casa para descansar. No dia seguinte, tem sangue espalhado pela casa inteira. Não há sinal de nossos pais. Quando ligamos a TV, vemos que Mitch Connor está se candidatando a presidente, dizendo que vai fazer de South Park o lugar sem criminalidade, sem racismo e sem terrorismo. E que o povo deve se unir para acabar com o nosso personagem que vem causando destruição por onde passa. Então, os Amigos da Liberdade nos ligam dizendo que precisamos nos reunir rápido. Mas antes de passar lá, passo pelo acampamento do Sem Teto e coleto todas as moedas que estão jogadas no chão, o que me garante mais uma conquista. Chegando na base, nos deparamos com todo o plano de franquias que o time fez destruído. E sem querer apontar o dedo para ninguém não, mas acredito que tenha sido o Cartman, já que tem marca de garra pelo mapa inteiro. E como ele é bem egoísta, não tem como não ter sido ele. Mas antes de começarem a acusar alguém,
recebemos um vídeo e Mitch Connor foi o responsável pelo sequestro dos meus pais. Aí o circo começa a pegar fogo, né? Não tem como não defender o Cartman agora. Todo mundo quer ir pra cima dele, mas ele diz que não sabe de nada. E para aqueles que não se lembram, Mitch Connor é a mão do Cartman. Ele diz que não tem controle sobre ele. E claramente ninguém acredita, mas Cartman consegue fugir e todos partem em busca do Cartman. Então, antes de ir também, time libera acesso a todas as classes. E mesmo que eu possa usar todas as habilidades, mantenho as que eu já estive usando porque são mais do que o suficiente. E com isso, eu equipo 4 poderes de classes diferentes para ganhar uma conquista. Saindo da base, Mitch Connor nos liga dizendo para seguirmos suas pistas. E só assim ele irá nos dizer onde estão os nossos pais. Mas tudo isso não passa de um plano para arrecadarmos seguidores para sua candidatura. Após seguirmos todas as suas pistas, diz que a mulher consegue rastrear sua posição. Ao chegarmos lá, encontramos Mitch Connor e o Cartman, que diz que está sendo controlado por ele e que precisamos derrotá-lo. Após derrotar os dois, prendemos o Cartman e levamos para a base para interrogá-lo. E claro que ele se faz de difícil dizendo que não sabe de nada, mas nada que uns bons peidos na cara não o façam falar. Então ele nos diz que os gatos estão sendo mudados geneticamente para ficarem mais fortes. E Pipa Humana diz que a única pessoa capaz de fazer isso é o Dr. Mephesto. E é pra lá que a gente vai. Chegando lá, precisamos fazer com que anoiteça para que possamos entrar. Morgan Freeman então aparece novamente e nos diz para soltar um peido tão poderoso que seja capaz de mudar o ciclo do dia. E claro, que tudo isso faz sentido. Até agora, ninguém se pergunta como o nosso personagem é capaz de manipular o tempo através do peido. Mas em South Park tudo é tão bizarro que acho que isso é rotineiro para as crianças. E enfim, entramos no laboratório do Dr. Mephesto, onde ele nos apresenta algumas de suas criações, mas somos presos por Mitch Connor, que corta a energia do local, liberando assim todas as criaturas geneticamente modificadas. Depois de uma longa sessão de lutas e puzzles, encontramos finalmente o Cartman ainda amarrado e Mitch Connor explana todo o seu plano de dominação para a gente. E como eu não sou bobo nem nada, tiro foto rapidamente disso para usar como prova que ele estava manipulando todo mundo. E mais uma vez, Cartman consegue fugir. E seguimos em busca dele e dos meus pais, que por sinal, finalmente os encontramos, mas também não da forma que gostaríamos. Aqui, precisamos sacrificar um dos dois para podermos seguir nosso caminho. Ambos começam a usar chantagem emocional dizendo que o outro está tentando nos manipular. Mas como isso é algo que não influencia na platina, serve apenas para nos traumatizar, porque temos que matar os nossos próprios pais, escolha minha mãe. Arranco seu braço e coloco na máquina de DNA para liberar a nossa passagem. Super tranquilo esse jogo, né? Super tranquilo. Uma pessoa que pega esse jogo sem nunca ter ouvido falar de South Park vai precisar de uns 3 anos de terapia. Por fim, encontramos a versão geneticamente modificada do primo do Kyle, conhecido como Pipa Humana, e precisamos derrotá-lo antes que ele destrua o laboratório. A partir daqui as lutas começam a ficar complicadas, já que entramos na reta final do jogo. Os inimigos possuem muita vida e dão muito dano. Precisamos usar todos os recursos que temos para sobreviver. Durante a nossa luta, precisamos fazer amanhecer com o nosso super peido, deixando o primo do Pipa Humana com a guarda baixa, por estar ocupado demais passando protetor solar. E é o momento em que ele recebe mais dano. E fazendo isso, ganhamos uma conquista por ter todos os poderes temporais e outra por termos derrotado o primo do Kyle mutante. Já que estamos a um passo de zerar o jogo, pego todos os coletáveis que me restavam. O de ter todas as invocações, o de usar todas as privadas de South Park e de encontrar todas as artes yaoi do jogo. Então chega de enrolação, a brincadeira do Cartman já foi longe demais, precisamos dar um fim nisso logo. Só que por conta da nossa luta contra o primo do Kyle, soltamos um peido tão poderoso que avançamos uma semana no tempo. Precisamos agora acabar com o mandato do Mitch Connor. Mas para isso precisamos ir até o meu sensei, o homem que nos ensinou a usar todos os nossos poderes. Ele nos dá um burrito especial que nos permite viajar no tempo. Mas para isso, eu preciso acreditar em mim. Só que diante de toda a tragédia que aconteceu, estou com o meu psicológico abalado e acabo avançando o tempo demais no futuro. Agora, Mitch Connor já tem controle total da cidade e fez com que todo dia fosse Natal. O povo está descontrolado, o número de criminalidade mais que dobrou. Sobrou para os heróis do passado resolverem o problema que os adultos não conseguem, mas somos interrompidos por animais que servem a Beelzebub. E para derrotá-los, precisamos da ajuda de um homem muito especial, nosso querido Papai Noel loucão das ideias. Essa luta em si é extremamente complicada, porque praticamente os animais dão hit kill nos nossos aliados. Manter todo mundo vivo aqui foi muito difícil, mas depois de 30 minutos de luta, conseguimos derrotá-los e mais uma vez tentamos voltar no tempo. Só que
Voltamos tempo demais, voltamos para o momento em que o jogo se inicia, onde eles ainda estão brincando de elfos e magos. E mesmo com as crianças do futuro dizendo que eles precisam impedir o Cartman, as crianças do passado acreditam que aquilo é um truque e que não querem nem saber. Sentam pau na gente. Uma sequência de luta extremamente longa, pois precisamos enfrentar um por um, para no final Butters reviver todo mundo e termos que enfrentá-los juntos novamente. Uma luta difícil, mas já passei por muito para ter que perder para as nossas versões do passado. Então, assim que vencemos todos, encontramos o Cartman que estava prestes a viajar para o passado, e assim que encurralamos, Mitch Connor aparece e nos dá um soco na barriga, causando mais uma vez outra viagem no tempo. Mas dessa vez, viajamos para a origem dos meus poderes. E aqui nos é revelado toda a verdade. O motivo dos nossos pais brigarem tanto é porque eles têm superpoderes cobiçados por cientistas. Qualquer rede social que eles criem atingem milhares de seguidores em segundos. E como ter grandes seguidores significa poder, os cientistas começaram a estudar seu DNA. E foi no laboratório que nossos pais se conheceram. E foi lá também que nascemos. Já tínhamos mais de 1 bilhão de seguidores nas redes sociais no momento do nosso nascimento. E para evitar que fôssemos estudados, nossos pais fugiram do laboratório e vieram parar em South Park, onde eles acreditavam ser tranquilo. Após contar toda a verdade para a gente, eles se sentem livres e param de brigar. E agora que eu sei a verdade, estou mais leve, livre do que me atormentava. Na janta, eles colocavam remédio para anular os meus poderes sociais. Porém, isso causou um efeito colateral. Meus peidos se tornaram tão potentes que posso manipular o tempo. E graças a isso, consigo acreditar em mim mesmo e viajar no tempo antes de Mitch Connor tomar o controle da cidade. Enfrento Cartman mais uma vez, ganho uma conquista por frustrar seus planos e conto a verdade a todos da cidade, que finalmente percebem a loucura que estavam prestes a fazer, dando um fim às eleições. E por conta de termos voltado no tempo e nossos pais terem contado a verdade, eles agora são felizes até demais e vão fazer coisas safadenhas por aí. Só que Butters aparece, dizendo que devemos nos unir a ele, porque por mais que tenhamos salvado a todos, nosso pai ainda assim come a minha mãe, que é o que deu origem aos meus poderes. E com isso, chegamos ao fim de South Park. Agora, se você prestou bastante atenção, reparou que está me faltando 2 conquistas. Uma por derrotar o Morgan Freeman e outra por zerar na dificuldade Mentor sendo negro. Mas como eu sou burro, escolhi a dificuldade errada e tive que rejogar o jogo tudo de novo para pegar essa conquista. Então, família, se vocês forem zerar esse jogo, prestem atenção na descrição das conquistas, para não fazer merda como eu. Então, antes de começar outro jogo, eu enfrento o Morgan Freeman, mas para isso eu preciso mudar a cor do meu personagem para branco, porque o Morgan Freeman não enfrenta nenhum personagem negro, e ele basicamente é o nosso personagem com mais vida. É só manter a vida de todo mundo cheia que conseguimos derrotá-lo. E assim, levamos mais uma conquista para casa. Por fim, jogo o jogo tudo de novo, agora na dificuldade certa. Pulo todas as cutscenes possíveis, já que o Cartman não deixa eu pular todas, porque ele quer que a gente preste atenção na história. Faço apenas as missões principais e me surpreendi porque o jogo nos dá todos os recursos necessários para nos manter forte e continuar avançando. Mesmo não explorando, consegui terminar o jogo rapidamente, o que por fim me entrega a última conquista que me faltava, fazendo assim o 100% de South Park. Por mais que South Park já seja muito conhecido, sei que tem muita gente que não dá uma chance pro jogo por conta de seus temas. E sim, eles são bem polêmicos, mas se você conseguir separar algo que foi feito para se divertir dos temas polêmicos, dá pra aproveitar muito bem esse jogo. Seu sistema de luta é muito divertido, os personagens são extremamente carismáticos e a dublagem não tem igual. É perfeita. Esse jogo é uma joia rara dos games que a Ubisoft fez o favor de arruinar com a sua sequência, que não precisa ser citada aqui para você não se decepcionar. Então, se você se interessou pelo jogo, joga o primeiro também, extremamente divertido. Essa foi uma platina tranquilíssima de se fazer. É aquele jogo para relaxar e aproveitar cada segundo. E se vocês gostarem, traga o primeiro jogo de South Park também pro canal. Fechou, pessoal? Então, antes de encerrarmos o vídeo, aqui vai um spoiler de qual vai ser a próxima platina do canal. Tamo junto, família. Valeu! Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. You there, Leon? Yeah.